Bom, todo mundo sabe que eu gosto muito de falar de prevenção de acidentes e primeiros socorros, e eu tenho aproveitado esse tempo aí que a gente está em quarentena para poder falar um pouquinho sobre isso e também estudar um pouco mais sobre o tema e me atualizar. Porque eu queria comentar uma coisa com vocês, a questão das prevenções, né? Interessante que eu tô usando um material aqui da Academia Americana de Pediatria, e eles colocam que a prevenção já começa realmente pela higiene de mãos, né? A limpeza rotineira e a questão da etiqueta para tossir, né? Achei bem interessante uma coisa, eu queria até perguntar para vocês. Na escola e em casa, vocês têm o hábito de conversar com as pessoas que cuidam dos filhos de vocês em relação a como é feita a mesma higiene das mãos, quanto tempo dura? Vocês têm alguma dúvida? Isso é super importante, porque não é simplesmente enxaguar as mãos e tudo certo, né? Uma coisa que é super importante é o seguinte: o tempo que o sabão tá agindo ali na mão da criança é fundamental para que você tenha uma higiene adequada, né? Então, a gente brinca que o ideal seria que você, enquanto tá lá lavando a mão da criança, usasse alguma coisa lúdica, né? Então, por exemplo, você poder cantar uma música, então cantar parabéns pra você, contar o número de bolhas que vão sendo formadas, enfim, né? Porque a gente precisa de cerca de 20 segundos para poder ter a higienização adequada. Então, essa é a primeira questão que eu queria combinar com vocês, de lembrar de usar todas as superfícies, né? Dedos, na parte lateral, unhas, e contar uma musiquinha aí para as crianças, para elas poderem ter o tempo certo de higienização, tá bom? Outro tópico que eu acho bastante interessante é a gente evitar um pouco o uso de sabonetes antibacterianos, né? Então tem uma série de produtos aí no mercado que são sabonetes bacterianos, antibacterianos, enfim. Tem necessidade de a gente usar isso? Não tem necessidade. Existem até alguns trabalhos mostrando que quando você usa muito esses produtos de rotina, você elimina aquela flora que é natural, né? Ou seja, as bactérias que são normais e que são interessantes para que a gente preserve na nossa pele. Então, não precisa usar sabonete bacteriano, tá bom? É um sabonete comum, de boa qualidade, o que é o que é importante para a gente poder fazer a higiene normal das mãos, tá bom? Então, queria deixar essa recomendação aí para vocês. Não usar ou não precisa usar de rotina o sabonete bacteriano, tá? Tem o Protex, enfim, não vou citar aqui as marcas, mas não precisa disso, tudo bem? Uma outra questão é o uso do álcool gel, tá? Então, a gente sabe que se não tá encontrando álcool gel, usa a lavagem de mãos. É importante que a gente passe em toda a superfície, ó, no meio, na lateral, né? Aqui também, unhas, tá? E deixar secar, gente, tá? Né? Então isso também vai levar um certo tempo, ele é um pouco mais rápido do que os 20 segundos que você está lavando a mão, mas ele também é interessante a gente aplicar em todas as superfícies, a parte, né, na superfície das mãos, unhas, enfim, e deixar secar antes de começar a fazer alguma coisa aí, pra gente ter garantia de que essa mão vai estar bem higienizada. E uma outra questão é o seguinte: a gente tem usado muito álcool em gel para criança, tá? Então, os menores de 2 anos, evitar, tá bom? Por quê? Porque os menores de 2 anos, eles não têm muito essa referência de, por exemplo, pôr na mão e pôr na boca, pôr nos olhos. Então, a gente tem visto alguns acidentes relacionados a isso, então evitar um pouco o uso do álcool em gel para crianças menores, tá? De 2 anos. Da mesma forma, as máscaras, essa que eu tô usando aqui, também estão contraindicadas para essas crianças menores, porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né? A máscara, ela é importante, a Anvisa liberou um documento mostrando qual é a composição adequada, porque tem muita gente vendendo máscara, tá? Então eu vou tentar postar para vocês qual que é a forma correta, né? Qual que é o tecido, como é que ele tem que ser feito, né? Idealmente ele tem que ter 3 camadas, enfim. Mas o ideal é que a gente não manipule. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Essa região aqui. Por quê? Porque eu tô falando, eu tô eliminando o gotículas, isso tá extremamente contaminado. Então o ideal é você segurar ela pelas laterais e colocar, né, sem encostar nessa região central, que é onde tá mais contaminado. Não esquecendo que a maioria delas tem esse ferrinho aqui que ajuda a ajustar, e que ela tem que estar cobrindo o nariz, boca e queixo, tá? Tá errado eu deixar a máscara assim. Tá errado eu deixar a máscara assim, por exemplo.
tá? Então isso é bem importante, tá? E outra questão é a gente tirar ela de uma forma adequada, tá? Então eu não tiro a máscara assim, eu tiro ela pelos elásticos, tá bom? E a criança menor que 2 anos, ela acaba não tendo um discernimento correto de não ficar manipulando tanto a máscara, então o ideal é a gente não usar e sim manter sempre as questões de higiene, lavagem de mãos, enfim, e ensinar a toalete, né, para tossir, ou seja, se a gente vai tossir, não tem a máscara, usar, né, o cotovelo ou um pano e logo desprezar, isso é importante, mas lembrar que não é pra todo mundo o álcool gel e não é pra todo mundo o uso da máscara, tá bom? Depois eu trago mais coisinhas pra gente conversar rapidamente, é uma live rápida e vou pôr no meu feed também. Beijo, se cuidem!